Boa noite a todos aqueles que nos acompanham em mais um Conversa Afiada com o Dr. Ramiro Santos e o Professor João Batista. Hoje pedimos desculpa pelo programa não ser em direto, teve que ser gravado por motivos alheios à nossa vontade e que temos a certeza que na próxima quarta-feira já nada disto acontece. Mais uma vez desculpem, mas o programa era importante ir para o ar e por isso cá estamos para lhe trazer todas as novidades que podemos dizer deste Conversa Afiada. E é já com os protagonistas e realmente as pessoas mais avalizadas para falar dos principais temas da semana, seja aqui no Conselho de Esposende como em termos nacionais. Boa noite, Dr. Ramiro Santos, boa noite também ao professor João Batista, é com vocês. Boa noite. Boa noite. Bom, vou eu então lançar o tema que talvez o que está na ordem do dia, que antes de ir de casa vi na televisão, nas outras, que era o da Ucrânia, não é? E, embora eu queria dar aqui uma outra perspectiva ao problema, que, aliás, já da outra vez, já mais ou menos nessa abordagem, quer dizer, não é o que as pessoas mais atenção dá é aquela lamentável guerrilha urbana que faz-me teorizar e discutir a essência da democracia, portanto, que as pessoas, uns acham fantástico, como é que o tal direito à indignação, mas que eu, independentemente de ser um poder autoritário ou não sei se é mais que o nosso, o que é certo é que a democracia sempre está em crise, das duas uma, ou se aceita que a Ucrânia é um regime democrático e, portanto, é lamentável que as pessoas também reajam daquela forma, que não é democrática, não é? Ainda por cima pondo em perigo a vida dos polícias, que são profissionais para cuidar da segurança das pessoas, e não é nem sequer da soberania, nem do Estado, ou então, não é um país democrático e a União Europeia e as outras instâncias internacionais não podem deixar a sorte da democracia à mercê de uma luta campal, porque então é a lei do mais forte, era suposto a lei do mais forte ser a lei do Estado, portanto aquela luta para mim é perfeitamente inócua, não se podem estar as pessoas a assistir ou a bater palmas a ver se ganha o David ou Golias, não é? O que é lamentável é que já morreram 44 pessoas, salvo erro, para além dos feridos, e custa-me a ver, a Ucrânia sempre, para mim foi sempre um país esquisito, também pelo reflexo que nós tivemos aqui de alguns imigrantes, que é ver pessoas semi-fardadas, ou seja, porque é que as pessoas vão para uma manifestação com calças iguais à da tropa, quer dizer, mete-me sempre a impressão, quando vejo pessoas civis vestidas com roupa da tropa, sempre me fez a impressão, que não me levem a mal as pessoas que me estão a ouvir, porque eu como não dei a tropa, e tenho assim um bocado a versão a fardas, mas que respeito obviamente, mas sempre achei, quer dizer, aceito um certo fascínio pelos ramos de roupa camuflada. Os caçadores. Os caçadores também, não é? Pronto, mas realmente, João, não sei se claro que está a perceber onde eu quero chegar, mas como é que as pessoas têm fascínio para uma luta entre aquilo que é o poder, não é? Ou que é o braço armado do poder, das duas uma, ou respeitam a ordem, ou então a democracia tem que ter outros mecanismos, não pode ser a lei do mais forte, até porque o mais forte era suposto ser o Estado, desde que não seja autoritário, ou seja, e ali, se perde o povo, o chamado povo, o Estado tem razão, ou se ganha o povo, que derruba o Estado, é o povo que tem razão, continuamos na lei do mais forte. Eu não entendo esta engrenagem. Portanto, uma democracia que dizem que é o melhor sistema, que não conhecem outro, mas também não o discutem, tem que ter aqui mecanismos onde, digamos, a insatisfação e o descontentamento popular seja escrutinado de outra forma, porque não é a lei da pedrada, ou dos incêndios, ou dos sacos, ou não sei quantos, e depois ver aqueles polícias que estão ali a ganhar, enfim, o seu salário, o seu pão, não sei, e que são ali mandados para o campo de batalha, a serem coisas com paralelos, não é? Enfim, depois vão sempre dizer que há excesso, porque de facto morreram pessoas e não sei quantos, não faz sentido, em democracia não faz sentido, há algo que está errado, ou é a democracia, ou é as pessoas, ou é os cidadãos, ou é a polícia, ou é os políticos, e nós próprios que estamos a assistir. Ou seja, criticamente, não é? Porque eu nem sei se essa abordagem foi feita. Se a democracia não tem mecanismos que possa, não, apesar de poder ser legitimado, porque podíamos discutir isso, aquele poder ou é legitimado ou não é. Se é, tem que ser respeitado.
É como nós não aceitamos. Estamos a dizer, já vamos voltar aí, então vamos para a pedrada. Bem, os polícias sobem mais um degrau, mas não temos essa vantagem, não é? É o tal degrau de assalto à democracia, portanto, não sei, custa-me, de facto, a engolir ou a aceitar um Estado democrático que não tem em si os mecanismos de auscultação da indignação popular, se é que isso conta alguma coisa. Eu tenho uma visão cínica, enfim, destes acontecimentos. Acho que quando há manifestações, pensei que agora há manifestações que se podem considerar espontâneas e que são promovidas através das redes sociais. Há, pela primeira vez na história, manifestações espontâneas. Eu não acredito na espontaneidade das manifestações. Algumas são claramente promovidas por partidos políticos ou por sindicatos. Mas não esqueçam de que dizer, mas o ser espontâneo, ser organizada, retira ou acrescenta valor? Não, eu estou apenas a fazer... eu estou a fazer apenas uma análise da gênese da manifestação em termos gerais. Mas também a forma como ela nasce, a genética da manifestação também lhe acrescenta valor? Não, os objetivos? Não, Ramiro, é que eu não ponho a questão em termos de valor da manifestação, ponho em primeiro lugar em termos de compreender não a legitimidade da manifestação, mas como é que ela surge, qual é a mecânica política, sociológica ou outra que leva a uma manifestação. Eu, no meu entender, quando estas manifestações se prolongam por muito tempo e assumem um caráter com certeza obstinado e até violento, estas manifestações são geralmente organizadas por elementos, por exemplo, veja o 25 de Abril. O 25 de Abril, claro que foi um movimento militar, mas depois sucedido por manifestações populares de regozijo. Essas manifestações de regozijo entendemos-las se foram espontâneas porque realmente as pessoas sentiram que havia ali um espaço de liberdade que era necessário ocupar. Agora o senhor diz-me, na Ucrânia, mais democracia, menos democracia, é uma situação ambígua, há um parlamento, há debate, há oposição de ideias. Eu não chamaria propriamente democracia, mas digamos que há oportunidade para a manifestação de opiniões divergentes. Eu estou a crer que estas manifestações na Ucrânia são, por assim dizer, uma repetição mais civilizada, e isto, claro, será para rir, porque aquilo que vemos na televisão pouco tem de civilizado, mas pelo menos mais próxima ou menos violenta do que aquilo que aconteceu na Líbia, que aconteceu nos países do norte da África, onde as manifestações depois foram sucedidas por movimentos militares, de milícias, por aí fora. Deixe-me só terminar, se não se importa. Portanto, no meu entender, a comunidade europeia, que está ávida de aumentar a sua influência no mundo, está a promover, através dos serviços secretos, da espionagem, de organizações clandestinas, do fornecimento de meios, isto é tudo subterrâneo. Eu não acredito que de um momento para o outro se forma ali uma organização para preparar em série coquetéis Molotov, não acredito na espontaneidade de coisas que são difíceis, que realmente de espontâneo parece terem muito pouco, de modo que isto para mim é promovido. Há aqui claramente a Rússia está do outro lado, sem dúvida, e portanto para antecipar a influência russa na Ucrânia, não sei se é bom ou mau para a Ucrânia, mas também a comunidade europeia também não quer saber da bondade ou maldade dos regimes ou das situações. A comunidade europeia egoisticamente está agora a promover, aliás, veja que os líderes europeus, como eles se têm manifestado relativamente ao que acontece na Ucrânia, eles pedem, o presidente ucraniano, esse foi mais sensato, porque disse, bom, nós gostaríamos de conversar com a oposição pacífica, e apelou aos líderes da oposição para que se afastassem dos radicais ou dos violentos, porque caso contrário poderão ser metidos no mesmo saco, com as consequências, enfim, desagradáveis que poderão ter. Os líderes europeus é um discurso já a partida condenatório do presidente ucraniano, de modo que isto para mim é cínico, isto é política internacional, mas é clandestino. Eu não percebi ainda, não sei, se calhar estou meio distraído lá e passo a ironia, lá com o fogo de artifício resultante dos molotovs.
saber exatamente, eu não percebo exatamente qual é o objetivo da oposição, se é derrubar o governo, se é o objetivo da oposição é derrubar o governo e criar uma situação de relativo caos, de relativa ambiguidade que permita à comunidade europeia estender-se para mas a Ucrânia. Isso nós também gostaríamos de fazer, ou por aquilo que eu estou a ver. Não. Quer dizer, percebe? Quer dizer, se calhar nós tínhamos mais razão, ou tanta como os ucranianos, por uma política que é hostil às classes mais desfavorecidas, às pessoas mais vulneráveis e não sei quantos, acho que isso que é unânime e, portanto, isso não legitima uma atuação daquelas, digo eu. Não, mas... Embora eu saiba que os países e a história só progride com revoluções, não é? Mas, Ramiro, não, com discursos, nem não com, sei, aí já nem com aplausos. Mas terei as minhas dúvidas. Agora, não se tratará de legitimidade, não me estou preocupado com isso, estou preocupado em compreender quem é que promove estas manifestações, chamemos-lhe assim, e quanto a mim não são espontâneas, elas são promovidas. Mas eu ser espontâneas a ser promovidas não retira valor às reivindicações, ou seja, eu não quero saber quem é que promoveu, interessa-me se realmente a aspiração daquelas pessoas que lá estão e o que é que elas representam, porque não deixa de ser uma praça. Numa cidade grande, ok, mas o país é grande, não é? E portanto, saber se é legítimo, do ponto de vista democrático, que nós aqui, a Europa, o resto da Europa, aplaude, porque no fundo, eu creio que é a última machadada que, portanto, a Europa, dita ocidental, quer dar no modelo, portanto, dos Estados socialistas. Sim, mas ali não há socialismo. Mas há o modelo, aquilo, no fundo, é a extensão da Rússia, sim, fora da Rússia, e, portanto, é um país que, portanto, já fez o pedido da pré-candidatura na União Europeia e, portanto, acaba por ser emblemático. Portanto, eu acho que é a última machadada na própria Rússia e, por isso, este entusiasmo, que eu também não entendo, paranoico, numa atuação também censurável, não sei se é da oposição, mas é das pessoas. Portanto, se nós defendemos a violência como um meio que justifica, como um fim em si mesmo, ou como um meio que justifica o alcance de qualquer fim, ou então temos que ser coerentes e defender que a violência não leva a lado nenhum, nem seja do Estado, claro, nem seja do cidadão ou da sociedade civil. Claro, mas é notável aqui a hipocrisia. Ainda há bocadinho a televisão apresentou a Merkel e o Hollande juntos, e a hipocrisia censurando o governo ucraniano pela violência que é exercida sobre os manifestantes, quando parece ser precisamente o contrário. Os manifestantes é que exercem violência sobre a polícia, violência e destruição. Portanto, isto é hipócrita. Aliás, mas Ramiro, eu queria era chamar a atenção, no meu entender, para a seguinte, e volto a repetir, para a seguinte ordem de acontecimentos. O que aconteceu no norte da África e o que aconteceu na Síria é semelhante, embora a uma escala mais intensa. Promover-se a manifestação contra, neste caso da Síria e dos outros países do norte da África, a manifestação não era com coquetéis, era com armas pesadas, leves e até mais pesadas, mas nós víamos, as pessoas recordar-se-ão, de imagens que captaram, eu estou-me a recordar da Líbia, dos combatentes da liberdade, como lhes chamavam os europeus, que eram meninos bem vestidos, à ocidental, roupa limpinha, num todo-terreno, equipados com metralhadoras, eu não sei como é que, metralhadoras leves, não sei qual é o termo, aquelas metralhadoras que estão fixadas por um tripé a uma base relativamente sólida. E, portanto, aqueles meninos, vamos dizer assim, nada tinham de combatentes da liberdade, por isso simplesmente eram mercenários a soldo de entidades, eu julgo que era a Comunidade Europeia, eu julgo que eram os Estados Unidos, que estavam interessados em lançar o caos no norte da África, em derrubar o Gaddafi. E estavam interessados em derrubar o Gaddafi por uma razão simples, pela mesma razão pela qual derrubaram o Saddam Hussein, porque o Gaddafi recusava o dólar, o Saddam Hussein recusou o dólar, e hoje quem recusa o dólar, e por extensão o euro, está condenado a sofrer a subversão, nas piores formas. A Síria é o caso extremo. Portanto, a hipocrisia desta gente não tem limites. João, mas pronto, tem limites. Mas na Síria, no norte da África, portanto, os mecanismos, a democracia
funciona de maneira diferente, se é que funciona, não é? Estamos a falar num país, enfim, que é europeu, sim, mas quer se queira, quer não, já era, sempre foi, apesar dos muros, não é? E, portanto, fez-se essa aproximação, e eu não estou muito informado, porque a informação que chega é do fogo de artifício, portanto, não é do essencial saber exatamente porque é que aquelas pessoas têm tanto interesse em derrubar um governo que aparentemente tem legitimidade. Que foi eleito. Não é? Portanto, a maioria das pessoas em determinado momento achou este governo preferível a outro qualquer. Portanto, o governo é... Porque as pessoas, normalmente, legítimo. Quando fazem, querem derrubar... Amigo, tal como o governo que nos governa agora, o governo PSD-CDS, é um governo legítimo. Formalmente legítimo. E daí que eu não compreenda os cartazes de determinados partidos que lá escrevem: derrubemos o governo, é preciso derrubar o governo. Ora, esta ênfase no derrubar do governo também não é legítima. Embora não haja aqui violência, haja apenas palavras, mas porquê derrubar o governo? Se o governo foi eleito... Foi eleito, mas por um programa eleitoral, João, é a tal história de que se a pessoa, da questão da legitimidade ou da sustentação da legitimidade, isto é, ou se vota em pessoas, que não é o caso, ou num programa eleitoral. Se as pessoas não cumprem, que foi o caso por causa da Troika, aparentemente, supostamente, estão digamos, a trair os eleitores. Ou seja, se prometeram isto e outro e aquilo, e depois não cumprem, estão a defraudar, daí o derrubar, mas derrubar democraticamente. Porque quando as pessoas dizem derrubar o governo, que eu acho que isto que é um entorce da democracia, não estão aqui a assinar, não querem eleições. Ou seja, porque é legítimo que as pessoas que os governam, ou as pessoas que eles querem derrubar do poder, se possam candidatar outra vez, porque elas tinham uma legitimidade, não estão excluídos de se candidatar outra vez. Mas eles não dizem isso, dizem derrubar. Não dizem, queremos eleições para legitimar o governo atual. Que seria o caso, por exemplo, também da Ucrânia. Não é? Porque assim, não é aquelas pessoas que são numerosas, não é 500 mil pessoas no universo, não sei quantos milhões, não sei quantos são os ucranianos, que legitimam a derrubar um governo. E não é por cima pela força. Pela força. Não sei se há outra forma. Mas, certamente, que também compreendo isso, num regime democrático puro, o Presidente estaria incomodado com esta contestação. Ou seja, as pessoas que não estão agarradas ao poder também punham à consideração das pessoas, ou seja, devolviam o poder ao povo, se é que parece um bocado poético e filosófico, de forma a legitimar o poder. Agora, o que está ali em questão na Ucrânia, e aí está a hipocrisia, é a aproximação à Europa ou a aproximação à Rússia. Como se fosse possível transformar a história. Os ucranianos, vão ter sempre a história que tiveram, com maior aproximação ou não à Europa, a Europa também está em mutação, ou seja, a própria Europa, que não consegue ser solidária no seu seio, a União Europeia, com os países periféricos, está com uma hipocrisia a lançar uma mão à Ucrânia quando ainda nem sequer tem a casa arrumada no seu seio, não é? E o que nós falámos outra vez, não queria repetir, o que é que eles oferecem aos ucranianos que não conseguem oferecer aos portugueses? A Europa, portanto, ou à Espanha, ou enfim, aos países periféricos, não é? Não, de maneira... eles já ofereceram aos portugueses aquilo que havia a oferecer, que foi a tal dependência, a dependência financeira, e é essa dependência financeira que esperará os ucranianos quando as verbas da Europa começarem a fluir na Ucrânia. Evidentemente vão fluir de uma certa forma, para certas mãos, porque a corrupção na Ucrânia não deve ser muito inferior à corrupção aqui em Portugal, e depois o povo é que vai pagar, no fundo, direto ou indiretamente, os fundos que vêm para cá e que comprometem a independência. Acho que um país que queira ser independente, digno, não aceita ajuda. Não tem que aceitar ajuda. Nós começamos a perder a independência no momento em que entramos na Comunidade Europeia, que eram os fundos. Mas um dos princípios da União Europeia, portanto, é a coesão económica e social, e portanto, se há regiões economicamente mais deprimidas e débeis, é natural que haja essa solidariedade, os países mais ricos se ajudarem. Eu pensei que eram os países mais ricos, mas depois quando eu vejo que, portanto, as contribuições, depois isto era preciso fazer outra contabilidade e saber se os países mais ricos, se isso não é uma semente que depois vem colher, não é? E também lhe ponho a questão de saber até que ponto é que os eleitores dos países mais ricos ficaram contentes por se verem solidários, de certa maneira à força, com os países mais pobres. Eu, se fosse alemão e rico, eu não queria ser solidário com Portugal.
não queria que o dinheiro das minhas contribuições e impostos fosse parar aos bolsos dos estrangeiros. Mas quando eles sabem que esse dinheiro depois retorna nos BMs e nos Mercedes e nos Porsches, já ficam mais tranquilos. Eu não sei se o negócio é bom. Não sei se o negócio é bom. Eu acho é que o contribuinte alemão tem padecido muito com esta questão da solidariedade. Quer dizer, sai do bolso do contribuinte alemão e entra noutros bolsos, eventualmente alemães ou não. Mas o contribuinte acha que ganha. Em crescimento, não é? Não. Qual contribuinte? O contribuinte alemão. Eu, por exemplo, eu vejo que o nível de vida dos alemães não é assim tão elevado como isso. Eles compram as suas viaturas, os seus Mercedes BMW, porque lá também são mais baratos, não pagam. Não, eu estou a dizer daqui, eles lá podem... Mas o nível de vida eu não sei, quer dizer, não tenho presente a estatística, mas o nível de vida da Alemanha não é superior ao nível de vida da Itália. E já sei que não vai lhe agradar isto que eu lhe vou dizer, mas neste momento, talvez por razões económicas, eu vi no indicador hoje outra vez, portanto, a Europa do Norte, que é o que mais preocupa, que tem sido vanguardista em muitas questões humanas, do ponto de vista humano, desde a eutanásia, desde o consumo das drogas, desde a homossexualidade, desde a prostituição, e portanto, quando eu vejo essa Europa ficar intolerante, enfim, talvez por influência da extrema-direita ou dos partidos de direita, e vejo que, por exemplo, não sei se tem conhecimento, que a União Europeia, o Parlamento Europeu, fala-se em propor, em criminalizar o recurso à prostituição. Não é a prostituição, é as pessoas que recorrem à prostituição. Seguido o exemplo sueco, eu fiquei perfeitamente estupefacto, não sabia que era crime na Suécia, portanto, quem recorre ao sexo pago, que é como se o sexo alguma vez fosse gratuito, mas isso é outra dimensão, portanto, recorrem ao sexo pago e é crime, e agora está em estudo portanto, uma diretiva, não sei se vai ser diretiva, se vai ser mesmo um regulamento, para se lançar na União Europeia, tendo em vista a criminalização do recurso à prostituição, ou seja, voltámos à intolerância, voltámos à hipocrisia social. Portanto, a Europa já nem sei se vai no bom sentido ou não adianta nada estar a distribuir embrulhos ou dinheiro, não é? Como nós falámos daqui da outra vez, saber se nós hoje estamos melhor que o que estávamos antes da nossa integração na União Europeia, pois estamos em termos de infraestruturas, mas que dentro de ter autoestradas se não há carro, nem dinheiro para pagar portagens, nem gasolina, nem para revisões, nem para seguros, nem para o diabo. E nem para pagar as dívidas contraídas para fazer dessas estradas. Quer dizer, quando falar em intolerância, mas pronto, está aí a expor um aspecto da intolerância. Não sabia que prostituição está em vias de ser criminalizada. Mas não é a prostituição, é o recurso a ela, é uma coisa bem pior. Não compreendo, então. Não é as senhoras ou os indivíduos que se prostituem, é o recurso. É quem se propõe. Portanto, a base dessa discussão foi porque na Suécia diminuiu drasticamente a prostituição por causa dessa norma que eu não sabia que existia. Portanto, se eu não estiver a falar a verdade, foi o que eu li no jornal. E, portanto... criminaliza o utente e não propriamente quem oferece o serviço. Que é sempre a perversão, que é dizer que a prostituta que é vítima. Sim. No fundo, que é a maior beneficiária, não é? Não vamos aqui inverter os papéis. Porque quem é que retira rendimento, claro, quem recorre tem uma satisfação, ou terá, em abstrato. Mas depois está a questão moral, que é assim, os países, a maior parte dos países do norte da Europa já tinham aceito a profissão, das profissões relacionadas com o sexo. Não adianta nada a ver hipocrisia. Se há pessoas que se sentem bem a trabalhar, a vender prazer, nesse sentido, e há pessoas que o consomem, o resto é hipocrisia. Porque se alguém que é feio, que não consegue jogar na sedução e pode pagar sexo pago, porque é que não há de ter direito a ele? Claro. Com uma top model, com uma prostituta da rua, ou outra, não sei. Pois, eu entendo também que, digamos, esse comércio sexual, a usar um termo engraçado... Pior ou encapotado, como as pessoas por razões económicas. É uma questão privada. Aliás, a questão da homossexualidade, mas aí já a Europa... A questão da prostituição é pública por causa da saúde pública. Para a saúde pública, muito bem. Agora, por exemplo, a questão da homossexualidade, aí parece-me que a Europa... Mas é curioso, são as duas faces. Por um lado, as leis europeias reconhecem a homossexualidade como uma postura
tão digna como outra qualquer, até foram ao ponto de aceitar o casamento ou reconhecer o casamento entre homossexuais. Muitas pessoas entendem que isso que é um avanço, mas por outro lado proíbem que alguém se manifeste ou que alguém afirme que a homossexualidade é uma posição ou um estado menos digno ou menos natural. Digamos que se eu disser, ou se eu for da opinião que o homossexual é um doente, pois eu sou criminalizado, eu posso pagar uma multa, ter que pagar uma multa, ter que passar anos na cadeia. Eu não posso ter a opinião, e aí é que está o problema. Evidentemente que se eu desrespeitar um indivíduo, seja por que razão for, sem que ele me tenha feito mal, naturalmente que eu não estou a proceder bem, e se eu disser, os homossexuais, não sei o que mais, com certeza que isso não está bem. Agora, posso defender a opinião de que a homossexualidade não é natural, de que há ali um problema. Poderia defender essa opinião, mas não me deixam. Aliás, não me deixam defender outras opiniões. Aí eu vou concordar consigo, a Europa está cada vez menos tolerante. Mas a intolerância manifesta-se de diversas formas. Mas estamos perfeitamente de acordo. Eu também não concordo com aquela norma que dizer que negar o Holocausto possa ser crime. Exatamente. Mesmo que seja falsa, é uma opinião. Com certeza. E há tantas erradas e eu não sou incriminado por dizer que o Porto que foi habilidoso por atrasar o jogo. Essa é uma questão central. Portanto, aí temos a direita e a esquerda, possivelmente ambas as formas de encarar numa deriva pouco de intolerância. Depois vem com argumentos, João, que é assim, bom, a democracia tem que ter uma válvula de segurança, ou seja, não pode ter em si a discussão que é autodestrua, ou seja, temos que ter o máximo de liberdade até ao limite de desenvolver, só discutir mecanismos que podem pôr em causa a própria democracia. E eu então digo ao contrário. Então, mas o limite não pode ser para a destruição, mas também não pode ter limite para o seu avanço. Claro. A válvula tem que estar ali por trás. E mais, estão a partir do princípio que a democracia é um fim em si mesmo. Que não é. Com certeza, muito bem. A democracia é um meio de governação ou de organização social e política para atingir aquilo que devia ser o objetivo da humanidade, que é a felicidade. Embora possa ser um conceito discutível. Aí penso que é uma pretensão excessiva. Que mas então, ou seja, que o mecanismo possa existir para favorecer a felicidade, muito bem. Agora, para garantir, ainda que com problemas, a felicidade, não sei. Mas vamos ver então qual é a razão da existência humana, ou da organização social, qual é ela? Quanto a mim, bom, o senhor fala de democracia. A democracia não estou muito interessado, estou interessado realmente num Estado que assegure a liberdade das pessoas poderem trabalhar livremente, deslocarem-se livremente, falarem livremente e arrecadarem o fruto do seu trabalho. É o regime que me interessa. E devia ser o princípio da mínima intervenção, ou seja, o máximo de liberdade, muito bem, o mínimo de autoridade para garantir a coexistência pacífica entre as pessoas. Com certeza. Quando o senhor da semana passada falou aqui que aquele diz que não tinha nada contra os partidos, mas eu tenho, foi palavras suas. Eu aí concordo absolutamente consigo. Eu também tenho algo contra os partidos, porque são os grandes inimigos da democracia. Aliás, são a negação da democracia. A democracia, digamos que é um trato entre homens e não entre organizações. E os partidos são organizações que se interpõem entre o Estado e o indivíduo. O cidadão. Portanto, quase poderíamos dizer, levando ao limite, que os partidos são organizações mafiosas, na medida em que perseguem finalidades inconfessáveis. E marginalizam a quem não pertence aos mesmos, não é? Aos partidos. Agora, se os partidos se assumissem como associações cívicas, ideológicas, intelectuais, que procurassem apoiar os seus membros no desempenho individual de tarefas políticas, eu não teria nada a ver, não é? Eu vou votar no indivíduo que é do partido A ou do partido B. Muito bem, até me ajuda a identificar a orientação futura, no cumprimento dos seus deveres oficiais e cívicos desse indivíduo.
Portanto, eu não sou provavelmente contra os partidos, sou contra digamos, a oficialização dos partidos. Não está a ver a ideia. Assim como eu não sou contra os Posendo, Maria, isso são grupos desportivos que têm uma personalidade, têm que existir para enquadrar uma determinada atividade. Também poderiam existir os partidos. Não iria proibir os partidos. Agora, eles não deveriam era assumir uma personalidade, não deviam ser oficiais. Poderiam ser oficiais como associações cívicas, mas não, eu não voto no partido tal, não quero. Eu quero votar no indivíduo X. Para determinados fins, com certeza. Pois, porque eles às vezes discutem a limitação dos mandatos em determinados órgãos, não é? Soberania ou não, e também era discutível se não devia haver um limite máximo das pessoas terem intervenção num partido. Pois, seria complicado. Não para não se agarrar aos favores, e quando a gente vê, não é? Nós crescemos e acompanhamos sempre as mesmas pessoas. Certo. E mais engraçado, nos cargos cinzentos, os presidentes das assembleias, não sei, que são pessoas influentes, que depois não me estou a referir a nenhum em concreto, mas estivesse a referir à mesma coisa, que nós, o presidente da Câmara muda, depois há sempre ali uma zona em que vemos as mesmas pessoas que aparentemente só presidem determinadas coisas, mas depois têm influência nos cargos, nos licenciamentos e não sei quantos, e aparentemente não exercem o poder executivo. Não o querem. Porque até é mais fácil exercer essa influência à distância higiênica, vamos chamar assim, à distância higiênica. Não é? Agora, portanto, claro, temos aquelas exceções de aparentes manifestações de individualidade dos capuchos, o António Capucho, que incompatibilizado com o PS, com o PSD, com o seu partido de longa data, fundador até do PSD, descobriu agora que tinha até afinidades ideológicas com o dirigente do Partido Socialista. Identificava-se com o seguro em muitos aspectos. E além disso... Mas isso é tal falta de higiene também quando se faz as coisas, quer dizer... ok, a minha mulher é uma chata, mas já está a ver com a vizinha. Já está a pescar o olho à vizinha. Não? E o Capucho ainda tem outras vizinhas. É que foi convidado, não sei se sabe, isto é uma notícia transcendente, o país ficou em suspenso, que tinha sido convidado por um partido em formação para encabeçar a lista às eleições europeias. Quer dizer, isto é um bocadinho triste, não é? É um bocadinho triste ver um indivíduo que de facto se incompatibilizou com as FIAs, se os partidos e que nem tivessem nem teve período de luto, se os partidos foi quase imediatamente. Mas se os partidos tivessem essa menos importância como nós estamos a defender, isso era perfeitamente natural. Sim, o João André está a contradizer, porque efetivamente a mim não me preocupa nada, antes pelo contrário. Não entendo que isso seja uma afirmação de cidadania, zangam-se as comadres, sabem-se as verdades, não é? Portanto, não é por aí, mas que não devia ser sequer notícia. E, portanto, não devia ser, por isso eu estou a ironizar com esta notícia. É natural que o partido lhe movesse um processo que não estou nada contra isso. Se é expulsão ou não sei, que não sei, conheço as regras partidárias. Agora, também não é pelo facto de acontecer estas coisas que a democracia fica mais enriquecida, antes pelo contrário. Não, isso não tem nada a ver com porque no fundo, ou estão nos partidos ou estão contra os partidos. E Deus me livre, João, que depois nós chegámos aqui a falar e que nos estão a ouvir, mas afinal eles estão a trabalhar para quem? Estão contra nós ou estão por nós? Eles, os políticos, os partidos. Por acaso estamos longe, ainda há pouco foram organizações autárquicas, mas estamos a falar mais à vontade. Mas quando se aproximarem, se este programa ainda continuar, vão estar mais atentos a ver do que é que o João diz, do que é que eu digo, de que lado é que estou. Temos de ter lados. Pois, em termos eu já fui mais redondo, era mais feliz. Mas... Em termos de eleições autárquicas, ou da autarquia, é aquela dúvida que eu tenho, qual é a dimensão ideal para que um sistema democrático, isto é um sistema genuíno, próximo do povo... Está na cidadania, João. A democracia não está nos políticos, está na cidadania. No cidadão com instrumentos para agir sozinho, não é? De não precisar, para defender os seus direitos e as suas liberdades, de não precisar se organizar em grupos na rua e nós termos um mecanismo, primeiro as pessoas terem conhecimento dos seus direitos, terem mecanismos para o fazer, mas não é chegar a uma Assembleia Municipal e dizer assim, se você quiser escreva, cumpre-se uma formalidade, o direito de audiência prévia não sei quantos, mas a decisão está tomada. Vai ali o Parolo ou o Palerma, diz qualquer coisa e pronto. Não, isto é democracia. A democracia não pode ser um exercício meramente formal, não é? Mas é a gente... o cidadão ir a uma instituição de poder e não se sentir oprimido, mas também não
não achar que tem o direito de agredir ou de insultar. Com certeza. É difícil porque Por isso, quando o João diz que o aluno manda mais que o professor, que o marginal mais que o polícia, isso é mau, é uma caricatura, mas é bom, é um sinal de que o Estado não é autoritário. Não, é o sinal de que o Estado não cumpre a sua obrigação. Desculpa. Qual é a obrigação do Estado? A obrigação do Estado... É o mínimo de autoridade com o máximo de liberdade. A obrigação do Estado é fazer cumprir a lei. Mas a lei são eles que as fazem. Ó João, de hoje para amanhã, se nós estamos aqui a falar, se calhar na Ucrânia já aconteceu isso porque eles estão a discutir, e fazem uma lei que não pode falar mal dos gays. Pois. Ou dos partidos políticos. Olha, os partidos políticos são a essência da democracia, portanto vocês não podem atacar os partidos porque estão a atacar a democracia. Então, precisamente, então já temos aqui um caminho aberto para aprofundar a democracia. É que não sejam os políticos ou os políticos mas a democracia ou as elites a fazer a lei. Mas a lei devia ser feita pelo povo. Nós temos agora a trocracia que é em nome do déficit, do combate ao déficit, que é um fim em si mesmo, vale tudo. Sim, portanto, e as pessoas, dúvida. Não é? E, portanto, iríamos aí, a propósito disso, talvez introduzir aqui o tema lá do Fernando Tordo, para dizer que se trazia aqui a piada do Hermano José, quer dizer, ou que se usa na medicina, não é? Para mim, tanto vale morrer da doença como da cura. O problema é o mesmo. Sim. Ou o tirar-nodas e ficar o buraco. Ou seja, o que é que me adianta a mim resolver o problema? E podíamos falar aqui um bocado na questão do Fernando Tordo. Não é porque, enfim, eu também não sou muito adepto desta lamachiça, às vezes, de uma determinada elite, principalmente a da cultura, que é uma supremacia que eu também nunca percebi de onde é que vem a legitimidade, não é? Porque alguém que escreve poemas, toca uma guitarra, que infelizmente eu não sei, há da opinião, ou as atitudes, ou as ações, valem mais que as minhas. Muitas vezes eles até não são cidadãos menos responsáveis até do que os outros, com pouca intervenção cívica, não é? Portanto, não há um poder moral, uma supremacia moral de quem faz cultura, e até podemos discutir aqui o conceito da cultura. Pronto, mas o homem realmente, há aqui uma coisa que é preciso valorizar. O homem, aparentemente, foi-se embora, não foi de vingança, não é? Foi como alguns que foram de vingança, foi-se embora, foi trabalhar aos 65 anos, quando devia estar na reforma, diz que tem uma reforma de 200 euros, também não sei como, quer dizer, porque normalmente é proporcional aos curiosamente também não disseram quanto é que ele recebia dos direitos de autor, não é? Na notícia da partida também afirmaram que ele iria regressar para participar em diversos espetáculos, quer dizer, a atividade dele não terminou ainda. Não. Bem, mas que se diga, ele não foi lá tocar para as ruas de Recife. Ele foi lá para dirigir, salvo erro, um museu ou uma instituição, não sei quantos, portanto... foi porque lhe ofereceram ou arranjam, mas de qualquer maneira nós devíamos discutir o princípio, que é saber, e depois o filho disse com uma certa mágoa, escreveu simpaticamente, escreveu se calhar aquilo que o pai não quis escrever, não teve coragem de escrever, não sei, porque se calhar espera regressar, talvez para depois organizar aqui dirigir aqui qualquer Casa da Cultura, quando a cultura tiver outra vez orçamento compatível. Portanto, o filho dizia que realmente o governo disse que a crise estava a acabar, portanto, também se vê, ouvi indicadores no Financial Times, eu não percebo muito bem o timing dessas notícias, se vale mais a Troika, a opinião da Troika, ou a opinião do jornalista especialista em questões económicas de um país e de uma cultura que é distante da nossa. Cada cabeça, cada sentença. Mas pronto, mas logo toda a gente, parafrasear a notícia, ou a falar na notícia, e eu não sei qual é a base científica, quer dizer, a Troika diz que não tanto assim, mas nós temos indicadores, crescemos, enfim. Ramiro, são coisas diferentes. Realmente houve um crescimento, salvo erro, 2%, foi o mais elevado na Europa, excetuando o da Inglaterra, que terá sido 3,6%, mas esse crescimento ainda não é suficiente para augurar a segurança no pagamento da dívida, porque a Troika, o Fundo Monetário Internacional, a Troika e, enfim, os elementos que acompanham, não estão interessados em que os portugueses vivam melhor ou em que Portugal recupere por recuperar. Eles estão interessados unicamente no pagamento da dívida. Pronto, mas então temos que ter como limite, das soluções para resolver esse problema, temos como limite não morrer da cura.
Ou seja, a cura tem um limite de não nos matar. Os credores também não pretendem que morramos da cura. Não, os credores têm sempre uma lógica, que é a insolvência. Assim, pá, não adianta tirar-se, porque se a empresa ou o cidadão entrar na insolvência, não recebemos nada. É claro. Portanto, os credores também não têm interesse. Agora estão no limite. Quer dizer, estão a esticar a corda tanto quanto podem, sem a partir. Mas a questão aí... Ramiro, eu compreendo. Ramiro, é que realmente os governos que nós tivemos gastaram dinheiro excessivamente e mal gasto. É tão simples como isto, e agora nós somos corresponsáveis. Tão simples como isto. Pois somos, mas o problema está aí. Imagino que o meu filho, a minha filha, o meu sobrinho gastou assim indivíduo. João, mas é tal coisa, comeu demais, bebeu demais e agora diz nós assim, somos os fiadores. Para recuperar o estômago gasta X, mas vale cortá-lo. Ramiro, nós somos Percebe? os fiadores. A questão é que se trata... Nós somos os fiadores. João, mas é assim, isto em termos de economia, quer dizer, é o que eu digo, é como dizem às vezes alguns clientes, algumas pessoas têm dificuldades. Eu trabalho de noite, de manhã à noite, mas não ganho o suficiente para pagar. Azar. É o sistema, não é? Ou seja, ou então a Europa também percebe que, para além de estar de braços cruzados a ver de onde consegue tirar o dinheiro que não temos, não é? Que há de ter um limite social e humano, ou então, se eles estão tão habilidosos e tantas técnicas, então que deem as soluções. Afinal, a soberania já está em xeque. Ramiro, mas a solução está aí, quer dizer, voltamos ao mesmo. A única preocupação deles é o pagamento da dívida. E agora vão esticando a corda, isto é, as empresas mantêm-se a funcionar, a produzir, a pagar os seus impostos, o Estado depois canaliza os impostos para o pagamento da dívida. Agora, o oceano, digamos, o mar da população, que esteja melhor ou pior, mas não acha ou que comecem a morrer, isso é mas não acha perverso que é à boa maneira portuguesa, não sei se nos outros países, mas... a coisa em termos morais. Não, mas assim, falta dinheiro, aperfeiçoa-se, o Estado falta-lhe dinheiro, aperfeiçoa-se o sistema repressivo fiscal. Ou seja, a diferença entre a atual ou pilhar galinhas na Idade Média, quer dizer, depois vai o burro, vai o cão, vai não sei quantos, até depois vai a mulher, não é? Claro. Ou seja, há um limite, tem que haver um limite até onde o Estado pode, porque altera as regras do jogo, alterou as regras do IRS, as pessoas não têm segurança nenhuma, dos impostos, mas também dos salários e não sei quantos, que eu acho que é a maior machadada no Estado de Direito, tal como nós concebemos, dos direitos adquiridos. Eu acho que realmente também não é um valor sagrado, porque os direitos são adquiridos em função daquilo que se produz, mas principalmente os direitos económicos. Em função de um contrato. De um contrato, exatamente. Pois, mas hoje, não é, com essa história da troika, da intervenção, ataca-se os direitos adquiridos como os ânimo leve. Antes era um paradigma inatingível e as pessoas sabiam que contratualizavam com alguém. Se nós criticamos porque os particulares não cumprem, também o Estado assim o deveria fazer, não é? E portanto falta saber se, ferindo desta forma o Estado de Direito e a organização social e económica que nós a temos, se não será a pior emenda que o soneto, não é? E o que é que acontece? Veja esta paranoia do aparelho repressivo fiscal. A propósito disso, que eu já lhe tinha dito que gostaria de falar nisso, eu não sei o nome do empresário, sei que foi o famoso criador das camisas Vítor Manuel, que eu penso que era uma empresa ali de Oliveira das Mães, que terá 30 anos ou 40 anos de atividade e que veio a notícia que ele foi condenado em prisão efetiva por o crime de abuso de confiança fiscal. Não sei se também há segurança social, para as pessoas que nos estão a ver que não sabem o que é uma ficção, que é a empresa cobra o IVA e, portanto, quem paga o IVA é o consumidor e depois tem que entregar ao Estado. Como o IRS da retenção dos trabalhadores, que do seu salário, a empresa retém uma parte e depois tem que entregar ao Estado. Como a contribuição da Segurança Social. E então ficcionou-se o nosso legislador que esse dinheiro não pertence à entidade patronal, como se não fosse a entidade patronal que cria essa riqueza. É tudo uma ficção em cima de ficção, porque quem paga esse dinheiro todo é a empresa. Ou seja, no salário que paga ao trabalhador, tem que criar, para o trabalhador, o salário, tem que criar a parte, também não se percebe bem porque é que a empresa tem que pagar a contribuição social do trabalhador, a parte dela, a principal,
E o imposto, ainda vai cobrar um imposto. O Estado não paga nada por a empresa cobrar um imposto para ele, antes pelo contrário, está à espera que, se ela não entregar, que o guardou mal, se for assaltada no caminho, vai responder. E este senhor, que eu não sei o nome, que também para o caso não interessa, com 70 e não sei quantos anos, criou, foi julgado e condenado. Agora diga, eu que até sou um homem de esquerda, e que as pessoas dizem assim, ladrão e não sei quantos, este senhor com 40 anos de serviço, ou 20, ou 30, ou o que fosse, quanto dinheiro de impostos não entregou já ao Estado? Não era de fazer esse exercício? Quantos postos de trabalho criou nestes anos todos? E de repente, porque numa situação de crise, porque é outra questão que se põe, quando a pessoa numa caixa registradora ali aqui num café ao lado, as pessoas lhe pagam, o dinheiro do IRS tem a mesma cor. Não tem, olha, este verde que vai para aqui para a caixa é para o IVA. Este é para a Segurança Social. Portanto, a primeira coisa que fazem, que acabaram com este mito, as pessoas, é o trabalhador. Portanto, se a empresa não cria riqueza, tem que ter prioridades. Vai pagar aos trabalhadores. Hoje o que diz a lei é que primeiro tem que pagar ao Estado. Mas depois, esse Estado, se não pagar aos trabalhadores, tem que os despedir, que eles vão-se embora. Esses trabalhadores vão para o desemprego e o Estado tem que pagar 3 vezes mais. Percebe? Não há quem faça essas contas. E, portanto, voltamos outra vez ao sistema repressivo, não é? Que é penhorar carros e Ferraris para depois andar a sortear para as pessoas que não os podem pagar, que têm o sonho de ter um Ferrari, mas se fosse no Brasil era um Ferrari amarelo, para isto, não faz sentido. Ramiro, pois, não faz sentido em termos, enfim, globais, humanos, morais, não faz sentido, mas em termos formais, é claro que faz sentido, não é? Faz sentido condenar o homem, faz sentido tirar o máximo de imposto às pessoas para juntar o dinheiro e pagar a dívida. Tudo isso acaba por fazer sentido formal. Não estou a dizer que tem que cumprir. Eu estou a dizer que tem que cumprir. Estou a dizer é que na ponderação disso devia saber quanto é que este senhor não entregou ao Estado nestes anos todos. E porque houve um ano ou 2 ou 3 que fosse que deixou de entregar, é punido com prisão. Sim, sabe porquê? Agora, se me disser assim, sim senhora, vamos ver o património pessoal desse indivíduo. Ou seja, a empresa não podia pagar, mas tem uma casa não sei aonde, 2 não sei aonde, estamos de acordo. Ou seja, descapitalizou a empresa e investiu no seu património pessoal. Eu acho que as coisas não são tão alinhadas assim. Ou seja, que era, efetivamente, porque o Estado precisa de dinheiro, então pergunto assim, se a máquina fiscal agora é eficaz, de antes não era. Se agora consegue espremer isto ao tutano, então o que é que falhou? Era mais tolerante? Exatamente. Era menos eficaz. Era menos eficaz. Não há dúvida que a informática essencialmente veio tornar a máquina fiscal muito eficaz, cruzamento de dados e, portanto, é uma questão de tempo até se detectarem as infrações, não é? Basta haver uma diferença em 2 totais que poderiam ser idênticos. Estes sistemas já existiam, não é? Os mecanismos informáticos. Haviam, mas não havia esta integração, esta possibilidade de cruzar dados. 2 valores deviam dar igual, não dão, acende a luz vermelha e os fiscais vão estudar o assunto e apanham o faltoso. Portanto, hoje não é fácil fugir. Não é questão do apanhar, eu não estou a dizer isso, porque isso é normal, eu estou a dizer a questão do cobrar. Percebe? Porque assim, depois se apanham, então se apanham, não vamos ter hipóteses, dá o sinal vermelho, já não deixam acumular a dívida. Meu caro amigo, fecha, mais vale fechar. Então, por razões sociais, não adianta manter aí 20 empregos de forma aparente, porque vocês não pagam os impostos. E depois vão 20 pessoas para o desemprego, mas eles também não querem. É tal hipocrisia. Porque então tinha que ter um sistema eficaz de tratar quando uma empresa é viável. Se tem fiscais para tratar isso, tem fiscais para tratar se a empresa é viável ou não. Não, é mais difícil aí, é mais difícil. Então como é que é difícil? Mais difícil agora de tratar se a empresa é viável ou não, tem que se meter no negócio, meter-se então, se dá prejuízo num ano, fiscalmente, se dá prejuízo no outro, não tem razão de existir. E há empresas não devia ter um limite. E acabaremos. Quer dizer, mas depois o problema. Então as do Estado fechavam todas, a maior parte delas. Pois, com certeza que fechavam, sobretudo porque gastam dinheiro. Olha, a RTP, por exemplo, daí que eu tenha sempre dito que o Estado não deve ter empresas.
não deve ter nenhuma empresa, não é função do Estado ter empresas. Empresa no sentido de concorrência, estamos a falar de serviços de Estado, não sei se está a referir também a isso. Empresas, hospitais, tudo o que seja, digamos, trabalho que pode ser feito por privados, porque é que o Estado há de ter-se, quando o Estado tem a coisa funciona pior e a custos mais elevados? Olha, veja os hospitais, as administrações hospitalares, toda a gente fala nisso, os administradores hospitalares que têm benesses, que têm vencimentos chorudos, os gestores das empresas públicas que ganham dinheiro, enfim, por aí fora. Quer dizer, portanto, agora eu não vou dizer que a privatização de todos os serviços privatizáveis que nos colocaria logo no paraíso, com certeza que não, com certeza que a natureza humana continua a ser o que é e as pessoas continuam a deitar a mão ao engano. Eu agora estou-me a lembrar, estou a olhar aqui para o papel e a lembrar-me, ainda ontem, eu até tive pena de não trazer, mas toda a gente sabe disto, não é novidade nenhuma, um folheto de uma empresa de telecomunicações, de televisão, nem vou dizer qual é, porque funcionam todas iguais. Então o folheto tinha assim: mensalidade em letras grandes 24 euros e qualquer coisa, e depois por baixo em letras muito pequeninas o dobro, quase 50 euros a partir do terceiro ou quarto mês. Ora, isto é engano. E haveria, quanto a mim, legitimidade para uma intervenção judicial, porque aquela empresa, através do folheto, está a enganar as pessoas, porque se não estivesse, então faria ao contrário. Faria mensalidade de 50 euros e por baixo até ao sexto mês só paga 24. Ou qualquer formulação gráfica que não levasse as pessoas ao engano. Mas é assim, mas isso... Era o caso, também foi flagrante com a internet portátil. As mulheres também se pintam para nos enganarem, não é? A internet portátil. Várias tarifas, até tanto giga paga X, até outros mais giga paga Y. E pagando Z é ilimitado. Só que depois em letras pequenas no contrato nos vêm dizer que é ilimitado mediante um consumo responsável. Além de vir em letras pequenas, ainda vem em termos que eu acho hipócritas. O que é isso de consumo responsável? Se eu quiser passar o dia a descarregar vídeos do YouTube, estou a ser irresponsável. Eu estou a utilizar a internet dentro daquele conceito normal de ilimitado. Mas não, se eu faço isso, no dia seguinte já gastou o ilimitado, como se fosse possível gastar o ilimitado, e eles cortam-lhe, não o avisam, não lhe enviam uma mensagem por e-mail, por isso simplesmente cortam-lhe a velocidade. O ilimitado é até 15 GB. Pois é, está a ver. Ou seja, é um ilimitado limitado, não é? E as pessoas não se aperceberam disso, e eu fui afetado. Também não digo o nome da operadora, porque com todas é exatamente... São todas iguais, e posso-lhe dizer que eles dizem que é por causa de aquilo que falou do YouTube, de fazer downloads, é um pouco por aí. Exato. Mas são que o digam abertamente, não é? Isto só nas penas, atenção. Sim. Agora surgiu aí um sistema, mas surgiram sistemas em todas as operadoras onde de facto é ilimitado. 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 E aí sim. Até testar o sistema ao limite, alguma coisa vai dizer, há sempre ali uma situação. Haver sempre um limite, mas eu ainda não cheguei lá. E eu sou um consumidor bastante insistente do YouTube. Gosto de ver filmes, de descarregar. Mas, pronto, realmente, como sabe, na história nessa matéria da defesa do consumidor, nós temos muito para caminhar, e até porque as técnicas de marketing são muito agressivas e são um exemplo, e depois às vezes muito técnicas também. Lembro de outro exemplo mais prosaico e antigo de enganar as pessoas: uma embalagem de shampoo, mais 20% grátis. Mas grátis como? Aquela quantidade está ali, eu pago por aquela quantidade. 20% grátis, até ali paguei, a partir dali oferecem. Quer dizer, estes termos que aparentemente são aceitáveis, não são, enganam as pessoas. Não é? Agora, como a história dos outlets, quer dizer, que supostamente artigos fora e que é 50% do preço inicial, mas nunca sabemos qual era o preço inicial do verdadeiro. Sabemos o preço inicial que eles lá põem, mas
Percebe? Aí está. Portanto, e as pessoas ficam iludidas, 50%, mas eu chego ao fim, faço contas e pá, mas isto afinal a camisa custa na mesma 50 euros. Mas custava 100, mas eu não costumo dar mais de 30 euros por uma camisa. Percebe? Quer dizer, é uma coisa absolutamente profunda. Mas para ninguém faz nada, não é? É claro que as pessoas têm que ter algum, enfim, bom senso, alguma maturidade. Também somos depois de desconto, não é? A cultura do desconto. E comprar qualquer coisa e façam um descontinho. E as pessoas já põem um preço acima. As pessoas têm que ter alguma maturidade para compreenderem que podem ser, por assim dizer, levadas, não digo enganadas, mas levadas na cantiga, por assim dizer. Mas, por outro lado, a cantiga não pode ser demasiado ostensiva, não é? Como esta de para lá os 24 euros e por baixo 48. Então, como é? Não importa. E depois telefonam, é curioso, estes telefonemas, não são operadoras, elas têm um nome, que nos ligam, o senhor não está interessado num pacote, mudar isto e aquilo, quer dizer, realmente é aborrecido. Ainda hoje uma senhora me ligou e eu pedi desculpa, mas a senhora não estou absolutamente nada interessado no serviço, e disse logo que todas as operadoras têm serviços equivalentes e a preços muito próximos, eles combinam-se, lá está, e ganham muito dinheiro. É digamos, outro aspecto destes negócios. E ganham dinheiro com as mudanças, com as alterações, que é isso que as pessoas não sabem. Não é? Porque eles têm interesse que as pessoas gerem de operador em operador. Pois é. Quer dizer que estamos a ser permanentemente enganados. Por exemplo, o telemóvel, repara, eu lembro antigamente o telefone fixo, enfim, também não era barato. Há 30, 40 anos, quando só havia telefone fixo, as pessoas pagavam o aluguer do telefone e depois pagavam por chamada. E gastavam algum dinheiro, dependia do volume de tráfego, mas hoje as pessoas gastam proporcionalmente muito mais dinheiro com o telemóvel. Eu tenho o meu, repare, isto é interessante, mudei, tinha por fatura, mas entretanto começaram a chegar faturas de 40 euros por mês. Eu não sou um utilizador intensivo, se será mais por obrigação profissional, tenho que com certeza ter mais contactos. Eu não, é a família e raramente. Faturas de 40 euros eu achei aquilo excessivo, vou então agora converter-me aos carregamentos não obrigatórios, mas a piada é que todas as semanas eu recebo uma mensagem a mandar-me carregar mais, e eu acho que este mês já gastei mais do que os 40 euros. Quer dizer, não há fuga. Eu cheguei a dizer hoje à senhora, a minha vontade era pegar no telemóvel e atirá-lo ao rio, deitá-lo fora, porque de facto isto é um dispêndio imenso de dinheiro, não é? E o senhor que usa o telemóvel com certeza por necessidade, vê que assim é. João, mas o problema, quando as pessoas depois falam da crise, é que todos os anos, não é? Que é uma coisa absolutamente incrível, nos acrescentam um serviço qualquer que nós não precisávamos, quer dizer, nós tínhamos o fixo, depois os telemóveis. Exato. Os telemóveis veio acrescentar despesa, não é? Depois era a internet, não é? Que depois, suponho que não estou a fazer a asneira, havia uma internet livre, depois havia a banda larga, depois se pagava, não é? Exato. Depois a TV Cabo, dentro da TV Cabo, os canais temáticos não sei quantos. E portanto estamos sempre a acrescentar necessidades que nós não tínhamos. Nós vivíamos sem telemóvel, vivíamos sem internet, vivíamos sem não sei quantos, que hoje é impensável. E, portanto, quando as pessoas pensam que já não há mais nada, bem qualquer coisa. Mais uma despesa para sobrecarregar a precária situação financeira das famílias. Sim. E, portanto, as tais despesas pequenas, que as pessoas não contam, só contam com a prestação da casa, são aquelas que arruinam. É verdade. Não é? É como a somatória do supermercado, em que a gente vai comprar uma coisa valiosa, mas depois vê um quilómetro de fita, um euro cada uma, e chega ao fim, 200 euros sem levar carne e peixe e não sei quantos. Como é que é possível? Não é? É verdade. É só isso sacar lá para dentro, coisas que não se precisam muitas vezes, mas que eu vejo, não é? Às vezes faço essa análise, você tem lá portanto, quer dizer nomes que até faz essa apreciação, que se for no princípio do mês as pessoas vêm com o carrinho super carregado, depois começa a diminuir, das duas uma. As pessoas estão a financiar o hipermercado, porque trazem logo no início do mês, porque há promoção aqui, promoção lá, eles não são parvos, não é? Portanto, devem fazer contas. E, portanto, estão a ocupar o seu espaço, a armazenar os produtos, a pagá-los que não precisam quando podia comprar numa semana na outra, e, portanto, também aí o consumidor tinha que ser protegido. Bom, mas Ramiro, aí o consumidor também tem a obrigação de adquirir maturidade, porque repare que a proteção do consumidor... Mas maturidade como? O João está preocupado com o telemóvel, com o supermercado,
com o EDP, que não sei quantos, que agora vem com aquela história do EDP universal e que não sei quantos, você faça aqui as contas e pá, não tenho, eu preciso de um técnico, preciso de um economista permanentemente para me assessorar. E depois vêm as operadoras também dizer, olha que é melhor aqui, então diz-me, agora é o meu não sei o quê, epá, mas eu não tenho tempo para isso. Não é? Porque senão estamos tramados. Quer dizer, se não há uma concorrência sadia e genuína, temos de ser nós quase especialistas em cada área. Faz-me lá o livro das instruções, quando vêm os eletrodomésticos, o rádio, não sei o que mais, eu tinha lá uma secção de instruções. Mas você não lê as instruções, mas meu amigo, está a gozar comigo. Sabe quantos livros de instruções, os eletrodomésticos, os telemóveis e não sei quantos a gente tem em casa? Claro. Aquilo não é para ler, ninguém lê. É para vocês. Claro. Aliás, depois nunca tem reparação, quando avaria, não é? Sim. Não é? O relógio, partiu aqui coisa do relógio, marca XPTO e tal. Dentro da garantia, o ponteiro do quê? Porque está um defeito qualquer que a fazer assim partia e partiu. Levo lá e tal, 2 meses depois, olha, isso não está abrangido pela garantia. A pulseira e as coisas não estavam. 85 euros. O relógio já não veio isso em segunda mão, digo eu. Está a perceber? Portanto, é tudo. É a sociedade de consumo. É a pessoa saber, é comprar e depois a pequena coisa aí as pessoas têm que aprender à sua custa. Tem que aprender um pouco à sua custa, verem, quer dizer, organizarem a sua vida. Então, para que comprar marcas? E verem o nosso programa, porque ao verem o nosso programa, também estamos a alertá-las para estes perigos da tal sociedade, o senhor diz, de consumo. Portanto, o João, quando vai às compras, tem tempo para conferir o rolo? Não, é por... Ou fica ali na caixa, e as pessoas olhar para si, mas há uma certa, fazer pressão psicológica. Há uma certa preocupação, e acho que outros consumidores também a têm intuitivamente, porque evidentemente não estou lá com uma lista de preços antigos para comparar com os atuais, ou deste produto com aquele, mas intuitivamente aquilo que me parecer mais barato, havendo necessidade, trago. Mas, sim, mas, e é feliz por ignorância, porque depois não tem termo de comparação. Não, há um certo número de produtos que têm uma noção. Mas João, nos hipermercados há produtos que são mais baratos, noutros, portanto depois o equilíbrio é igual, você não vai comprar, a menos é que eles têm tempo e estão bem informados que vão comprar. É verdade. Ao continente. As diferenças não são grandes. Ao Atlas, aquilo que lhe dá jeito, ao mini preço, até ao Lidl para fazer aquilo. E já agora falemos também no comércio de proximidade, que não tem preços desvantajosos. Pelo contrário, já tenho ido ao comércio de proximidade e não vou mais porque, olha, por falta de hábito, até por falta de civismo, e verifico que os preços no comércio de proximidade, na pequena loja, não são desvantajosos. Para não falar noutras vantagens. Concorrem perfeitamente com o preço do continente, do Lidl, por aí fora. Concorrem. E com a vantagem de aí estamos naturalmente limitados. O ambiente é mais restrito e nós não temos aquela tendência de trazer as grandes quantidades. Porque realmente quanto mais trazemos, dá a ideia, algumas pessoas têm esse sentimento de que quanto mais temos nas prateleiras da despensa, mais tendemos a gastar ou a desperdiçar. Se temos só as 4 costeletas, fazemos 2 e sobram 2 para o jantar ou para o dia seguinte. Se temos 6 costeletas, já não fazemos 2, fazemos 3. E depois ou comemos excessivamente ou a terceira vai para o cão ou para o gato. Olha, isso por falar em comida, não sei se viu a notícia de hoje, que também me preocupa, em que portanto, os casos de cancro em Portugal estão a aumentar num ritmo mais... O cancro da pulmão. Todos eles. Portanto, a taxa de crescimento do cancro é maior do que a média europeia. E, portanto, já é uma tese que diz que os hábitos alimentares, não é? Já que fala nisso. Ou seja, eu não sei se são os hábitos alimentares em particular dos portugueses. Eu acho é que toda a alimentação está a prejudicar a saúde dos cidadãos em todo o lado, mas aqui, pelo visto, está a aumentar, não é só pela questão, e agora com esses problemas dos atrasos nas consultas oncológicas, que, sendo certo que toda a gente sabe que o diagnóstico rápido do cancro é a única salvação que as pessoas têm, e portanto com este atraso, talvez também por falta de verba,
porque ainda uma das propostas agora que a Troika está ainda para reduzir mais na saúde, são tudo questões assustadoras, não é? Relativamente à alimentação, ou seja, quando vem aquela história dos componentes lá daquele tipo de carne que passava, que havia carne de cavalo passada nas lasanhas e não sei quantos, me leva a pensar que aí o Estado não controla, ou seja... É difícil, tem dificuldade. Nem o nosso, nem os outros Estados. Isto vem ao encontro que eu lhe digo, ou seja, a alimentação toda em geral dos países, não é? Porque afinal isto agora vivemos no mercado global, se são garantidas as condições mínimas da saúde pública. Porque nós vamos comprar qualquer coisa e eu penso sempre nisso, não é? As mínimas serão os produtos, enfim, são não sei, vamos ver daqui a uns anos se os produtos transgénicos e não sei quantos, se não vão causar danos à saúde pública a longo prazo. Ora bem, falou em transgénicos, aí está outra situação global. A Rússia proibiu, vamos dizer assim, o Putin, porque é o símbolo da política da Rússia, proibiu a introdução de transgénicos. Um desafio a essas chamadas multinacionais, a Monsanto, essas grandes empresas que não recuam perante nada para obter um monopólio a longo prazo. O lavrador compra, sabe disto, não é? Sim, compra as sementes da Monsanto e depois não pode utilizar as sementes resultantes das plantas que cresceram com sementes da Monsanto, não as pode utilizar para novas culturas. Fica dependente da multinacional para a aquisição de sementes. Já viu que isto para além dos perigos que os transgénicos podem trazer à saúde pública, e parece que trazem, não está aprovado que não trazem, portanto podem trazer, e há indicações que de facto trazem perigos para a saúde, essa questão, mas do ponto de vista não sanitário, mas económico, é a dependência em que fica o lavrador, pequeno ou grande, da grande empresa. E aí o Putin teve uma atitude responsável, patriótica, multinacionais transgénicos não entram aqui. Então, mas se fosse nacional já entrava? Isso é um desafio, mas pode fazer o... Mas se fosse nacional já permitiu? Transgénicos, eles não têm... Eu não estou a falar do patriótico. Eles não têm transgénicos, eles lá não têm... Porque isso o conceito de pátria já... É uma boa pergunta. Não, Ramiro, é que ali ele pode realmente ter um ponto de vista patriótico independente, porque tem armas nucleares, tem um poder militar muito grande. E aí, por isso é que a Rússia é respeitada. Mas armas para usar contra quê? Contra as ideias? Para usar contra o outro lado. Mas que não estão em guerra com ninguém. Estamos em guerras de ideias, de conceitos, não sei quantos. A Guerra Fria já acabou, já nem é quente nem fria. Evidentemente que há uma guerra que não é fria, é uma guerra, não, é aquela guerra que já era para vir há muito tempo, aqui, ali e acolá por interpostas pessoas. A Síria é um país devastado pela guerra. De um lado está o governo sírio, apoiado pelo Irão e pela Rússia. Do outro lado, está o Ocidente, estão os Estados Unidos e a Comunidade Europeia, que são os dois grandes poderes que aqui há. Agora, eu até acho que, quando digo Estados Unidos, as pessoas dizem, os americanos, não. É a entidade política a que nós chamamos de Estados Unidos, que é diferente da nação, do país, das pessoas, sejam brancos, sejam pretos, são americanos e merecem o respeito como pessoas. Agora, o Estado, a orientação daquela agenda, a orientação não é política em termos de serem mais ou menos liberais, mas em termos de poder, querem obter o poder mundial. Então, a Comunidade Europeia é um aliado com A pequeno dos Estados Unidos. É um poder. O outro poder é a Rússia. E qual é o poder que eles estão a lutar agora? O poder de quem? A América. Não é a Rússia, é o terrorismo. O que eles chamam de terrorismo. O que é o terrorismo? O terrorismo sobre as diversas formas. Exatamente. O inimigo da América, ou seja, mas repare que é um terrorismo nuanceado, quer dizer, com diversas facetas. É o pequeno terrorismo, é o médio terrorismo e é o grande terrorismo. Mas o que é o terrorismo? Não é? É sempre uma questão que sabe que num daqueles célebres programas da rádio que eu fui muito censurado porque disse que fazia um esforço, e volto aqui a repetir, que faço um esforço grande para não simpatizar com o terrorismo. E depois fui muito censurado. Enfim, o que eu quis dizer com isso foi que pelo menos tem ideais. Temos que discutir se os fins justificam os meios.
mas também no Ocidente, ou nos ditos democráticos, eles fazem o mesmo. Mas a espionagem que o terrorismo tem ideais? Tem. O terrorismo é financiado. Também não interessa, mas as pessoas que vão enganadas. Os mesmos que vão os soldados da América para o Iraque, em nome de um ideal que não existe, que eles andam a proteger o petróleo, e não é os direitos humanos, nem coisa nenhuma, não é? Os interesses económicos das multinacionais americanas, etc. Portanto, também andam enganados. Se eles lutam, se as pessoas, atenção, se uma pessoa que se suicida por um bem coletivo é uma supremacia moral, ética, perante o Ocidente consumista e falsa moralista, portanto. Se é por razões religiosas, mas é por um ideal. Um jovem de 20 anos que faz, embora lhe prometam às 7 virgens, deve haver lá um bibeiro de virgens, percebe? Ou promete. É claro que depois está outra questão, que depois os israelitas vieram dizer, atenção, que a família fica com a sobrevivência assegurada para o resto da vida, ou seja, a família do terrorista, portanto já não é o tal ideal que eu pensei que era, mas que é financiado, tanto que havia uma teoria lá, uma tese no Israel que dizia, por cada terrorista que suicida, nós exterminamos a família. Em vez de ser um prémio à morte dela, é um castigo. Isso leva-nos a crer se os fins justificam os meios. E, portanto, em boa verdade, se fosse uma guerra igual, se o fim idealista, supostamente idealista do terrorista, justificava fazer aquele ato, também justificaria, ou Israel, ou o que fosse, a vingança no mesmo sentido. Mas o que eu queria dizer com isso era só isto. É que realmente como é que se luta com o adversário mais forte. Eu vou ali para o Pachá, para não passar a publicidade, ou para um bar qualquer, e o segurança mete-se comigo, não encarou comigo. Portanto, e dá-me um murro, o que é que eu faço? Vou lutar igual para ele? Eu até ando no ginásio, mas é só para fazer cardio. Dá a perceber? Portanto, como é que se luta com alguém mais forte? É claro, ali nos ucranianos só tinham uma hipótese. Ou tinham armas ou tinham calhaus. Naquele caso em concreto, por ironia do destino, era mais perigoso do calhau. Pois. No pressuposto que os outros não podiam, o paralelo, no pressuposto que a polícia não podia disparar. Mas depois tiveram que disparar, não é? Porque se morreram 44 pessoas. O terrorismo, eu vejo, volto ao meu cinismo. Nós tivemos um ato de terrorismo paradigmático em Portugal em 1979 ou 80, quando o avião em que se ia o Sá Carneiro caiu em chamas. Foi um ato terrorista. Aliás, quer o fabricante da bomba, quer quem colocou a bomba, estão perfeitamente identificados. Um deles, se não os dois, confessaram já o que fizeram. Há testemunhas próximas que narraram a evolução da situação. Ora, está aí um ato terrorista e depois, pronto, foi terrorismo, com certeza, foi um atentado. E a coisa ficou por aí, tem ficado por aí. Porquê? Portanto, já prescreveu até, acho eu. Já prescreveu, e por isso é que as pessoas já falam mais livremente. E, entretanto, daqui a 50 anos, quando tiverem morrido aqueles que organizaram o atentado, poderá algum historiador ter audiência suficiente para que as circunstâncias do atentado fiquem conhecidas. Mas neste momento sabe-se perfeitamente quem perpetrou o atentado e para quê. Não há aqui razões idealistas. Não foi por revolta nenhuma, foi uma questão de interesses. Era preciso eliminar aqueles dois indivíduos ou pregar-lhes um valente susto, não é? Nem seria passar carneiro. Era prova do delito, mas portanto o senhor também sabe tão bem como eu, não vamos estar agora aqui a falar no assunto, quem promoveu o atentado e porque é que tinha que o promover na altura. Mas não é desse, bem, isso é terrorismo. Não é desse terrorismo que eu estou a falar. Mas eu acho que debaixo de cada ato terrorista... Nem sei se pode considerar um ato terrorista. Não, estão razões... Nem sei se integra no conceito do terror, tal qual eu concebo, não é? Sim, mas por exemplo na Itália, nos anos 70, as Brigadas Vermelhas que perpetraram muitos atos de terrorismo... Inocentes, não é? Se eu tento matar uma pessoa, assassinar uma pessoa concreta, específica, é um homicídio. Agora, se eu para matar mato vários, não é? Ou quero matar indiscriminadamente pessoas civis que nem têm nada a ver, para criar o terror, no sentido que eu encargo
o terrorismo. Para criar o terror. E agora vamos ver então quem é que beneficia desse clima de terror que entretanto foi instalado. E eu aí já não me digo mais porque não sei exatamente quais são os mecanismos do terror. Os mecanismos psicológicos do terror, você diz, mas é fácil, as pessoas estão aterrorizadas, pois, mas ficam aterrorizadas como, para quê? Seria realmente a ideia aterrorizar? O que é que está por Portugal? Quer dizer, digamos, a análise socio-psicopolítica, sobretudo política do terrorismo. É difícil, isso é um bocadinho difícil. Agora, os especialistas, os agentes secretos, os espiões, esses sabem perfeitamente manejar a arma do terrorismo. Mas nunca, eu acho que o terrorismo raramente tem um cunho idealista. Poderá ser um país ocupado, estão aqui as tropas estrangeiras, João, é natural que surjam espontaneamente atos terroristas, isto é, ataques, a guerrilha, compreendo. Agora, nestas circunstâncias do mundo atual, não estou a ver. Os israelitas fazem um bombardeamento cirúrgico, que eu nunca percebi muito bem o que é isso, porque eles nunca podem saber as pessoas que lá se encontram, por muito que tenham informação, e portanto enganam-se e bombardearam uma escola, mataram o seu filho. Ou seu irmão, ou não sei quantos. Nós não temos maturidade suficiente. Se fosse eu, com 18 anos ou 19 anos, eu era um terrorista. Provavelmente. Mas para ser terrorista, provavelmente, teria que ter ou seja, teria que ter as cargas explosivas, teria que ter uma preparação, teria que pertencer a uma organização. Agora em Beirute, Beirute, hoje explodiu uma carga qualquer que matou 4 pessoas. O jornalista que atirou o sapato ao Bush, foi ao Bush? Não sei. Não me recordo. Hoje, quase que era um ato de terrorismo, porque... Sabemos que, aliás, as pessoas denunciam-se imediatamente, a Al-Qaeda promoveu mais um atentado terrorista em Beirute, mais 4 pessoas que morreram, em instabilidade no Líbano. Isto serve os interesses. Agora, que interesses é que serve? É preciso estar um bocado dentro dessa coisa, não é? Mas, vamos lá ver. Sim, mas lá o atentado às Torres Gêmeas... Que interesse é que surgiu? Está envolto... É um ato de terrorismo puro. Não, está envolto em mistério. Não, justificou o atentado às Torres Gêmeas justificou a intervenção no Iraque. Há quem diga, há uma teoria que diz que teria sido os próprios israelitas para de uma vez por todas provar à América, cuidado que o terrorismo agora vai ser na vossa casa. O que é certo é que dizem, há uma teoria que diz, nós falámos nisso na altura quando fizemos o programa da rádio, que não morreu nenhum judeu. E era o centro financeiro. Uma coisa é certa, a versão oficial, atentado às Torres Gêmeas, foi a Al-Qaeda, foi o, como é que se chamava? O Bin Laden. Até este é o Osama. Obama. Este é o Obama. É uma coincidência engraçada. Foi a Al-Qaeda. Agora a Al-Qaeda na Síria combate está do lado dos combatentes da liberdade e é vista com simpatia. Então, como é? Em que é que ficamos? Sim, do lado teve muito tempo a servir à América, não é? Na América hoje parece que é difícil circular nos aeroportos americanos, entrar ou sair de aviões, as pessoas são escrutinadas, o que é que vem aqui fazer, o que é que vai fazer lá fora, um estado policial até desagradável, quase violento. É assim que vivem os americanos, porque é o perigo do terrorismo. O terrorismo foi terrível, deitou abaixo as torres. Então, e agora o terrorismo é fomentado por eles, pelo menos a Al-Qaeda está do lado simpático, do lado dos combatentes da liberdade. Quer dizer, isto dá que pensar. Só que as pessoas têm a memória curta e esses piratas, porque são piratas, essa gente que não recuou perante nada para obter mais poder, contam com a ingenuidade das pessoas. Eles dizem assim, eles não querem saber, quer dizer, isso já foi há 10 anos, portanto as pessoas já se esqueceram. Se os americanos aperfeiçoam os seus sistemas técnicos e militares, aqueles aviões, os drones, não é? Mecanismos de visão laser noturno, não sei quantos. Então, os terroristas não têm que aperfeiçoar também o seu sistema É que o João diz, mas o crime maior do terrorismo é ser organizado. Então, mas como qualquer guerra, quer dizer, que aquilo não é guerra, é o terror, por isso simples, eles entendem que aquele mecanismo é o ideal para atingir os objetivos, tem que se organizar. Eu não estou contra a censura de organizar. Não tem capacidade.
O senhor está-me a dar razão, então, se os americanos têm tal poder de fiscalização, de vigilância, então como é que permitem o crescimento de uma organização terrorista? Pois, mas está aí um problema, os terroristas não têm farda. Quando eles dizem matam civis, é que o terrorista não é identificado a priori, não há sistema nenhum, porque o terrorismo pode desabrochar à porta da nossa casa. Portanto, o único mérito que eu acho que teve o terrorismo, e temos pena das vítimas, é que realmente é a prova provada que o poder absoluto não é garantia de nada, porque por muito musculado que seja um Estado, que seja um indivíduo, está a lidar com a natureza humana, criativa, e foi surpreendido, e portanto eu acho que era impensável em qualquer estudo científico, militar, não sei quantos, que aquilo que aconteceu pudesse acontecer. Eu acho que, efetivamente, o facto das torres caírem, que foi uma coincidência, feliz para os terroristas, infeliz, não acredito que tivessem feito cálculos da maneira que aquilo aconteceu, que aquilo fosse cair. Mas o que é certo é que eu acho que aquilo teve um efeito dominó superior, 100 vezes superior àquilo que eles pretendiam. Sim, mas isso foi favorável. O atentado das torres foi favorável à política dos americanos. Sim, mas foi uma machadada, talvez a maior machadada depois do Vietnã, no orgulho americano. Foi na casa, foi na América, no próximo mas legitimou uma coisa atroz que já não se via desde a Segunda Guerra Mundial, foi a invasão do Iraque, a destruição de um país. O fundamento formal foi a existência de armas químicas. Quem acreditava naquilo não era suficiente para destruir um país. Agora, esconde-se a extensão da tragédia. Foi a destruição de um país, a destruição de um governo que legitimou, não era um governo soberano. Claro que não há democracias perfeitas, o Saddam Hussein não era um democrata, mas as pessoas não viviam mal, não eram oprimidas, ao contrário do que eles diziam. O Saddam Hussein não oprimia ninguém, as pessoas tinham o seu negócio, tinham a sua vida, como no Irão, embora no Irão haja leis religiosas e as pessoas não estejam tão à vontade como aqui, mas essencialmente as pessoas não vivem lá mal, as mulheres não vivem com a burca na cara, vivem de cara descoberta, frequentam a universidade, são professoras. Portanto, no Irão, apesar de haver há o regime parlamentar, há partidos, os presidentes sucedem. Sim, mas também só passou a ser precipitado dessa forma quando começou a ser anti-americano, não é? Porque enquanto o Saddam... Não, estou a falar no Irão. Estou a dizer mesmo no Iraque. Sim, mas o Irão era a próxima vítima, só que eles não têm as alavancas para atacar o Irão, até porque o Irão está protegido pela Rússia. Mas no caso do Iraque, aproveitaram, digamos, a aberta, isso já lá vão 10 anos, para destruir um país completamente. Que o Iraque invadiu Tinha invadido o Kuwait, sim senhora, tinha, é verdade, e houve uma primeira guerra contra o Iraque e nessa altura aparenta ser legítima, mas o Saddam ficou no poder. Não ele deixou de ficar no poder. Nosso tempo e tem que falar do seu livro. Sim. Pronto, para manter uma tradição recente, também trouxe um livro. A minha ideia seria prescindir dos livros, porque a problemática do livro é complexa, transcende o livro. E eu até preferia, recomendar, isto é para rir, não é? Mas, enfim, referir sites na internet que eu julgue de interesse para as pessoas, ou chamar a atenção para sites. Possivelmente as pessoas já a conhecerão, mas, relevar, acentuar o interesse destes sites, o mérito, tudo iniciativa privada. No entanto, como o senhor trouxe um livro a semana passada, também não quis ficar atrás e, portanto, trouxe este, não é? Que é um livro que já saiu há 3 ou 4 anos, como o Estado gasta o nosso dinheiro. E isto não é escrito por mim, que não saberia escrever, é escrito aqui pelo Carlos Moreno, que foi juiz conselheiro do Tribunal de Contas. Ora, este livro descreve muito concretamente, muito claramente, enfim, as falhas que o nosso sistema de fiscalização dos gastos públicos tem. O Tribunal de Contas tem por função e tem gabinetes técnicos capazes de fiscalizar as despesas do governo, não só
digamos, a viabilidade, o interesse económico da despesa. Por exemplo, o metro do Porto, que não tem viabilidade económica nenhuma, as pessoas aplaudiram, mas de facto via-se que esta iniciativa, muito interessante, iria trazer um prejuízo enorme. O Tribunal de Contas fiscaliza a viabilidade económica do investimento do Estado. O Tribunal de Contas fiscaliza a legitimidade das despesas. E, portanto, fiscaliza através de organismos técnicos que são capazes, pessoas que estão muito experientes. E, no entanto, o Tribunal de Contas não tem, ao contrário do Tribunal Constitucional, que agora tem grande protagonismo, o Tribunal de Contas tem pouco protagonismo e pouca influência no desenrolar das medidas tomadas pelo Estado, administrativas, investimentos, e por aí fora, de modo que é uma pena. Eu agora digo que o Tribunal Constitucional está na moda, até parecem uns Robin dos Bosques, um grupo, João Pequeno, Robin dos Bosques e por aí fora, Freitag, é que temos ali o bando dos bons, mas de facto o Tribunal Constitucional não tem a capacidade técnica de fazer aquilo que poderia fazer o Tribunal de Contas. Nem se lhe pede isso. Nem se lhe pede isso. O Tribunal Constitucional analisa as leis, mas é claro que as ilegalidades multiplicam-se e o Tribunal não se pronuncia sobre todas as ilegalidades, apenas sobre algumas que lhe parecem mais relevantes. Quem? Também é pena. O Tribunal Constitucional... Não, o Tribunal Constitucional não pode conhecer de ofício nenhuma... Pois não pode conhecer de ofício, mas eu digo desde já que fiz ser... uma reclamação para o Tribunal Constitucional. Evidentemente não vou agora explicar ou comprovar digamos, a verdade da minha reclamação ou o interesse, a importância da minha reclamação, mas a coisa era tão simples como isto. Era uma simples portaria contrariar uma lei ainda em vigor. Eu acho que isso não é possível. Uma lei contrariar uma lei, com certeza, desde que a lei anterior seja revogada. Agora, uma portaria contraria uma lei que permanece em vigor, isto dá-me a ideia que tem a ver com a Constituição. Não é um problema, pode não ser um problema de constitucionalidade, é um problema de legalidade, porque a portaria tem um grau inferior à lei. Por isso mesmo a portaria não pode contrariar a lei, se a lei está em vigor. Mas não tem que ser necessariamente um problema constitucional, é um problema de legalidade da própria portaria. Então, mas a portaria não entrou em vigor, a portaria produziu efeitos. Pois foi, não sei se não seria uma questão a suscitar no Tribunal Administrativo. Não é um abuso. É um abuso, claro que é um abuso. Não sei se é matéria de competência do Tribunal Constitucional. Pois, de lá disseram que não. Porque só quando as leis, portanto, as leis são leis especiais da própria, as leis orgânicas, são de grau reforçado, quando outra lei viola, é um problema de constitucional. A constitucionalidade, quando viola diretamente a Constituição. Sim. A violação de uma lei que viola a outra não é um problema constitucional, a não ser que duas leis contraditórias não colocam um problema constitucional. Não necessariamente, o conflito tem que ser resolvido pelo Tribunal. Há uma que é mais antiga, ou se não foi revogada, e a outra decide em sentido contrário, são problemáticas, mas o que interessa saber é essa matéria constitucional. Eu, como cidadão, deito as mãos à cabeça. Este exemplo do Tribunal de Contas é realmente importante. Ele aqui revê todo o período, são 20 anos, não é? Não se refere apenas à época recente, desde a Expo 98, o Europeu 2004, enfim, todos estes episódios. Casa da Música, metros, João, mas também, Alcântara... Mas para terminar, é mais fantástico que as pessoas depois de deixar o ofício é que descobrem as verdades e quando lá estão no seio do poder não fazem nada e depois vem-se a regular. Eu não sei se é o caso. Entende? Não, isso é perfeitamente normal. Eu, por exemplo, como você chamou-me funcionário público, eu disse que não era funcionário, eu disse que eu era funcionário público. Sim, não é? Eu quis corrigi-lo e dizer que não era funcionário público, que era um professor obrigado a trabalhar no Estado. Ora bem, eu poderia ser penalizado se levantasse críticas acerbas ao nosso sistema educativo. Podia-me dizer, isso é uma deslealdade para o patrão. Uma deslealdade para o patrão, está a ver. Eu não posso, ele também não podia fazê-lo. Ele, se tivesse feito as críticas, ou se tivesse escrito o livro enquanto estava em funções, certamente que era destituído das suas funções, seria penalizado. Não, eu estou a dizer no exercício da função, não era publicamente. Não, mas ele no exercício da função tentou fazê-lo. Precisamente o que ele refere aqui é a inviabilidade de influenciar a atuação do Estado através
do Tribunal de Contas. Portanto, ele certamente cumpriu a sua obrigação como juiz do Tribunal de Contas, mas lamentou não ter sido ouvido. Pronto, eu não li o livro, não sei, pode estar aí a transmitir a sua experiência. Não, o livro é muito interessante, muito claro, um bocadinho fastidioso na medida em que entra no detalhe dos negócios, do detalhe técnico. É um pouco fastidioso, mas é claro, é um livro interessante. Este senhor apareceu na televisão algumas vezes, mas é claro que não ia ter agora, enfim, não lhe iam dar importância, porque ele põe a nu, enfim, a vergonha que isto tem sido. Já falei demais, Ramiro, e estamos a fazer sinal, se quiser... Não, estamos agora... Deixamos para o próximo dia. O seu livro também tem aí um... Não, fica para a semana, isso agora, senão... Está bem, muito bem. As pessoas depois não têm como escolher, não é? Senão... Então, chegamos ao fim deste programa que foi gravado devido a circunstâncias alheias à nossa vontade, mas o importante é ele estar no ar, disponível para que tenha ficado a saber tudo o que se passou nesta conversa afiada. Agradecer mais uma vez ao Dr. Ramiro Santos e ao professor João Batista todas as explicações dadas e marcar encontro para a próxima quarta-feira. Por isso, uma boa noite e até à próxima quarta-feira. Boa noite. Boa noite.